E que Deus te abençoe. Que Deus assim te abençoe e te acompanhe nesta noite, iluminando aquilo que precisamos ouvir, né, para o bem, para levarmos adiante a nossa missão, a evangelização. Amém. A Ivani vai se apresentar, isso melhor que seja, né, para que vocês conheçam melhor. Boa noite. Boa noite. Uma alegria estar aqui em Belém. É a 4ª vez que eu venho aqui ao Pará. Primeira vez eu vim em 2004. Saí do Rio de Janeiro numa Fiat Uno. Demorei 4 dias para chegar aqui, com 4 pessoas dentro do carro. Uma aventura. Uma aventura. Depois estive aqui ano passado, em junho do ano passado, onde fiz um trabalho lá em Abaetetuba, na Fundação Conceição, pelo programa Manhã 106, onde atingimos muitas pessoas com essa reflexão. Estive aqui em abril desse ano, também fazendo um trabalho lá em Abaetetuba, na Fundação Conceição, e agora estou novamente aqui, já estou há vários dias aqui em Belém, fazendo todo um trabalho que eu vou contar para vocês ao longo dessa noite. Eu sou a Ivani Filgueiras, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós temos várias cidades ali ao redor da Baía de Guanabara, onde você da cidade do Rio atravessa a ponte, chega em Niterói, Niterói é o meu consultório, a cidade vizinha é São Gonçalo, a cidade que eu resido. Eu sou uma psicóloga clínica, sou também uma pesquisadora, onde eu fui tendo um desejo de estudar um pouco a questão do luto, das perdas. Quando perdemos algo, perdemos alguém, aquilo que nos captura, aquela tristeza que nos invade, aquela falta de sentido que muitas vezes vem. Então, a minha pesquisa de mestrado foi sobre luto e melancolia, saídas possíveis para a experiência da perda. E quando eu terminei o mestrado, eu já tinha feito uma especialização, eu sou uma psicóloga de orientação psicanalítica, eu tinha feito uma especialização na psicanálise e fiz então essa leitura, né? essa inquietação com a questão da perda, do luto. E quando eu terminei o mestrado, ainda com aquelas questões desse sofrimento, né? Por que sofremos tanto na atualidade? Então eu iniciei um doutorado pesquisando o sofrimento na atualidade. Então eu fiz uma tese onde eu discuti a genealogia do mal-estar, partindo do Freud, de um texto que ele escreveu em 1930, chamado O Mal-Estar na Civilização, chegando nos dias de hoje com um pesquisador chamado Joel Birman, onde ele vai discutir esse sujeito da contemporaneidade, esse homem que sofre, que toma remédio, esse homem inquieto, adoecido, adormecido no seu desejo. E quando eu terminei o doutorado, eu pensei, chega, agora chega. E eu brincava com os meus amigos e dizia, nunca mais eu leio livro nenhum, chega. E eu precisei encontrar com o meu orientador, que foi o que me orientou tanto no mestrado quanto no doutorado, o professor doutor Alterives Maciel Júnior. E quando eu encontrei com ele para ele assinar um documento, ele, não, vamos avançar para um pós-doutorado. Eu falei, Deus me livre, Nossa Senhora me defenda, chega. Mas eu encontrei com ele num boteco lá perto da casa dele, que ele só tinha que assinar um documento. E em 10 minutos ele me convenceu e eu já saí dali para me inscrever num pós-doutorado, que é o que eu curso hoje, pensando a temática do sofrimento numa outra via. Agora, com a complexidade da perda do sentido da vida. Então, a minha pesquisa hoje em curso é quem é o suicida? Uma abordagem clínica desse que perde completamente o sentido de viver e que o único caminho que o atravessa, que a única forma dele endereçar o seu sofrimento é para uma passagem ao ato de um fim. Então, essa é a minha pesquisa em curso hoje. Nos últimos anos, tenho me dedicado também ao trabalho acadêmico também, não só no campo da pesquisa, como também ser professora universitária, onde eu procuro sempre levar para os meus alunos uma reflexão sobre a vida. Nós estamos hoje inseridos numa cultura onde falamos tanto de coisas e falamos muito pouco
de sentimentos. Eu já tive turmas que, quando terminava o período, eles diziam: professora, acabou a nossa terapia semanal. Porque no final da aula sempre tinha algo a ser dito e muitas vezes até no decorrer da aula, algum ponto que era abordado ali, alguns aproveitavam até dali para colocar alguma questão sua, particular. Então eu atuo também nesse campo acadêmico. E nos últimos anos, quando eu comecei a aprofundar os estudos, eu fui percebendo que eu não queria ter uma atuação no campo universitário. Eu sou da rede privada, eu sou da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e eu não tive o interesse de atuar no campo universitário, porque eu fui entendendo que eu gostaria de fazer algo mais no campo religioso. Então, já há alguns anos, eu venho desenvolvendo um trabalho de formação humana no campo religioso. E o motivo de eu estar aqui nesses dias é por conta disso. O Padre Gabriel, que alguns de vocês conhecem, o Padre Gabriel me convidou que eu viesse aqui a Belém fazer uma formação para os padres, os seminaristas e os diáconos permanentes. Então eu cheguei já há alguns dias, fizemos um dia inteiro com os 3 bispos e o clero de Belém. Depois, no dia seguinte, fizemos a formação com os seminaristas. E no terceiro dia, então, fizemos uma formação com os diáconos permanentes, as suas esposas e aqueles que estão na escola diaconal para serem ordenados. E junto a isso veio o convite do cônego Vladian para poder estarmos aqui numa breve reflexão nessa noite. Amanhã eu vou estar lá no Padre Gabriel, lá na paróquia Santa Terezinha da Amazônia. Hoje o nosso tema, então, aqui é gerenciando as emoções. E, curiosamente, esse tem sido um tema muito pesquisado, muito procurado, muito discutido. Porque quem de nós não precisa dar atenção a esse aspecto que são as nossas emoções? É claro que a forma como nós funcionamos hoje, ela foi inscrita lá atrás na nossa infância, naqueles primeiros investimentos da vida, naquelas primeiras experiências que fundaram o aparelho psíquico, naquele primeiro investimento, naquele modo que nós fomos nos organizando com aqueles que investiram em nós. Alguém precisou cuidar de nós para que nós estivéssemos aqui. O ser humano é o único mamífero que precisa de muito tempo para ter autonomia. Um gatinho, um cachorrinho, com poucos meses, poucas semanas, já consegue ser autônomo. A espécie humana precisa de muitos anos. 10, 20, 30, 40, 50, alguns já estão com 60 e ainda não têm autonomia. Porque na espécie humana nós temos uma composição muito particular de cada um. A forma de um não é a forma do outro. Cada um de nós se relaciona com a vida de uma forma muito particular. Alguém pode chegar aqui e dar uma notícia, alguém cair na gargalhada, alguém achar absurdo. Então nós vamos reagindo de acordo com a nossa história de vida. Muitas vezes nós queremos deixar para trás aquelas lembranças difíceis, dolorosas, aquelas lembranças, aqueles acontecimentos que nos marcaram. Muitos de nós, muitas vezes, demora anos para dar conta de alguma experiência traumática, de alguma experiência mais dura, mais difícil. Muitos até passam pela vida inteira sem conseguir. E não conseguiu porque não buscou ajuda. Porque as experiências da nossa vida, os traumas, as experiências difíceis que podemos ter na nossa história, marcam a nossa história, mas não determinam como eu vou viver hoje com essa história. O fato de eu ter marcas, um pai difícil, uma mãe difícil, uma infância complicada,
ou pais bons com uma realidade socioeconômica muito complicada. Tudo isso marcou a história, mas não determinou. O que vai determinar como eu vivo hoje é como eu me implico com a vida. E se nós já pensarmos aqui esse tema de hoje, gerenciando as emoções, nós podemos pensar que nós somos atravessados por vários estímulos no nosso dia. Talvez a nossa sociedade hoje, com tantos avanços, né? Estamos aqui fazendo uma gravação que sabe Deus onde isso vai chegar. Não temos. A partir do momento que isso for colocado numa rede social, nós perdemos o controle de onde isso chega. Eu estou participando de um projeto de uma brasileira que está radicada nos Estados Unidos já há muitos anos, e ela lançou um método, enfim. Então, ela esteve aqui no Brasil, apresentou o método, tal, ela é amiga temos um amigo comum, e eu estou participando de um projeto dela, fiz algumas gravações, e ela disse para mim, Vani, quando eu disparar isso aqui, vai para todos os continentes. Então, hoje, com as redes sociais, com essa tecnologia, você colocou um vídeo, por menor que seja, nas redes sociais, você perdeu, é de domínio público, que você não sabe onde aquilo vai chegar. Outra, essa própria estimulação que nós vamos tendo hoje. Hoje nós temos uma tecnologia muito desenvolvida, um WhatsApp, por exemplo, que você manda uma mensagem agora, a pessoa está do outro lado do mundo, na hora a pessoa recebe, se ela estiver conectada. Se por um lado isso facilita a nossa comunicação, por outro lado isso nos implica esse excesso de conexão que nós temos vivido hoje. Nós vivemos hoje numa sociedade onde temos que dar respostas rápidas, resultados rápidos, temos que ser fortes o tempo inteiro. Uma série de desafios nós vamos tendo. Tem um pesquisador que eu gosto muito de citá-lo, se chama Byung-Chul Han, é um sul-coreano radicado na Alemanha desde a década de 80, vivo, professor em Berlim. Ele, com alguns livros, algumas obras dele, eu gosto muito da Sociedade do Cansaço, onde ele vai falar dessa cultura de exigência que nós vivemos hoje, de desempenho. Nós hoje não nos permitimos mais acalmar, ficar sem fazer nada. Nós temos que estar conectados, desempenhando coisas, fazendo coisas, e vamos vivendo, vamos embrenhando um caminho de cansaço, de abatimento. E não adianta tirar férias de um mês, porque você retornou às atividades, no dia seguinte você já está esgotado de novo. Curiosamente, você pode ter ido para as praias, foi para as Bahamas, curtiu aquele lugar maravilhoso. Meu irmão teve recentemente agora nas Bahamas, fez vídeos, mandou. Meu Deus, que lugar fantástico. 3 dias depois que já tinha voltado das férias, estava lá exausto de novo. Porque nós estamos inseridos numa cultura de exigências e nós estamos adoecidos, abatidos, cansados. E com isso, uma série de adoecimentos tem nos visitado. E muitas vezes, esse adoecimento, ele chega, ele surge de forma silenciosa. Então, como gerenciar as nossas emoções com a história de vida que nós temos, com as exigências que temos hoje? Você manda uma mensagem no WhatsApp, você fica olhando ali para ver se vai marcar aquele segundo pauzinho ali, se a pessoa recebeu. E você fica ali de prontidão, que a pessoa leia, que fique logo azul e que a pessoa responda na hora. Só que tem gente, né, que demora para responder e nós ficamos ali numa expectativa, num desconforto. Se a pessoa recebeu, se a pessoa leu, por que não respondeu? Nós queremos, se for casal então, se for marido e mulher então, aí liga na hora, onde que ele está que ele não respondeu, onde que ela está? Né? Nós vamos tendo essa realidade de exigência, onde nós não temos mais tempo de ler, refletir, pensar. Não. A resposta
precisa ser rápida. Isso tem nos adoecido. Essa forma de vivermos esse dia a dia com todas essas exigências, isso tem nos adoecido. Nós estamos embolados em fazer tantas coisas que não cuidamos de nós, da nossa frustração. O que é a frustração? Os nossos ideais lá em cima, estudar determinada coisa, passar num concurso, comprar determinado bem, não conseguir, vem a frustração, aquele desânimo, aquele abatimento. Por que que isso fica tão grande? Porque existia um ideal muito grande. Não conseguiu fazer daquele jeito. Se tiver pouco recurso psíquico, não vai conseguir replanejar a rota. Igual a gente faz no trânsito, né? Vocês estão vivendo essa obra enorme aqui que fica um tempão. Quem conhece um pouco mais do trânsito sabe como vai pegar um caminho alternativo para chegar ao destino. Se nós não tivermos esses recursos, essa plasticidade psíquica, essa maleabilidade de poder modificar, de poder adaptar, reorganizar, nós vamos sucumbir o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro acontecem inesperados. Eu já estou aqui em Belém há alguns dias, estava nesses últimos 2 dias, hospedada num hotel perto do terminal rodoviário. Ok? O nome do hotel é Sagres? Não lembro o nome. É porque eu já fiquei em outros ali, desde que eu cheguei, então eu tenho conhecido a rede hoteleira aqui de Belém. E o que aconteceu? O hotel com garagem, tudo direitinho, né? E eu aluguei um carro, e estou de carro. Ontem à noite, fomos na ordenação presbiteral do Romário. Fomos à ordenação, acabou a ordenação, fui com um grupo de padres, fomos jantar, cheguei no hotel, já não tinha nenhuma vaga, como no dia anterior eu também tinha chegado, não tinha vaga, já tinha uma fileira de carro assim no canto, né? Eu fui lá e coloquei o meu carro. Os carros estacionados assim, e eu fui e botei o meu ali no cantinho, como tinha feito no dia anterior. Hoje, na hora do check-out, rapidinho, eu já tinha um outro compromisso, que entro no carro, eu venho no carro para poder guardar a bagagem. Eu estava com uma amiga e eu ia deixá-la, que ela estava indo para o trabalho. Um arranhão enorme no carro. E era exatamente o movimento de um carro saindo da vaga que passou ali e arranhou o carro. Eu pensei, bom, alguém deve ter colocado um bilhete, né? Me liga, arranhei seu carro. O que nem precisava, porque era só ir na recepção do hotel, que eles tinham o número do quarto, que você faz aquele cadastro com a placa do carro, né? E eu olhei nada. Aquilo me deu uma indignação. E eu voltei na recepção, eu falei, olha, o carro está ali, o carro não é meu, é um carro locado, e o carro está arranhado. Eu quero saber qual é a implicação do hotel, vocês têm um sistema de câmera, eu gostaria de pedir para poder ver. Só que eu precisava deixar a minha amiga que estava indo para o trabalho, e eu falei, olha, eu vou precisar sair, mas era um horário hábil ainda dentro da diária, né? Enfim. E no que eu fui para poder levá-la, o rapaz da recepção me ligou, olha, o hóspede ainda está aqui, mas ele vai sair daqui a pouco, ele vai embora. Eles viram lá pela câmera quem tinha sido, voltei no hotel, chamaram lá o hóspede. E eu voltei pensando, que mundo é esse que você causa um dano para o outro e você se esconde? Porque aquilo ali foi um acidente, aconteceu, foi sem querer. A intenção certamente não era arranhar o carro, mas poderia ter se implicado naquilo que deu errado. E eu cheguei, eu pensei, bom, chega lá, vamos ver, né? Cheguei lá na recepção, o rapaz interfonou lá, o hóspede estava no quarto, desce. Um homem, 32 anos. Bom dia, bom dia. Ah, tá, arranhou o carro. Eu falei, olha, eu já liguei lá na empresa que eu loquei o carro.
nós precisamos ir lá para que eles façam a avaliação do dano. Não era nada tão grande, mas precisava ser avaliado lá. E ele prontamente, fomos conversando ali, tal. Ele calmamente também, chegamos lá, fez a avaliação, pagou, teve que trocar o carro, né? Eles me deram outro carro. Mas o que mais me impressionou foi essa passividade de ter causado um prejuízo para alguém e não ter assumido a culpa. Gente, se nós pensarmos as nossas relações humanas, nós fazemos isso com as pessoas. Quantas vezes nós causamos algo para alguém e fazemos de conta que não fizemos? Isso é terrível. Muitas vezes isso é dentro da nossa casa. Como que nós vamos viver sentimentos e emoções saudáveis agindo desse jeito? Muitas vezes é na igreja, é na convivência. Porque nós somos competitivos, nós muitas vezes não compreendemos a forma do outro funcionar, nós queremos que todos funcionem como eu funciono. Eu quero ter razão em tudo. Isso dentro das nossas casas é complicado, né? E é super interessante que as pessoas de casa vão denunciando, né? Não conta para ele, não conta para ela, não, que ele quer ter razão em tudo. Esse é o dono da verdade. Não, só serve o que ele fala, o que ela fala. Quantas vezes nós ouvimos isso dentro da nossa casa? Às vezes isso é até engraçado, a gente brinca, faz piada. Mas se algo disso não ceder na convivência, nós vamos estar em risco, porque nós vamos vivendo um ambiente que pode se tornar muito difícil com o passar do tempo. Então nós precisamos nos cuidar, porque nós estamos em constante transformação. Nós estamos em constante relação com o outro que nos inquieta. As nossas relações nos inquietam. Nós não sabemos muito como nos comportar, mesmo com aqueles que nós amamos. Eu fundamentei a minha tese num artigo do Freud, num texto do Freud que ele publicou em 1930, chamado O Mal-Estar na Civilização. O que o Freud trata nesse texto? Ele vai falar da entrada do homem na cultura, a cultura que barra esse homem, que o homem não pode realizar tudo o que quer, mas ele vai fazer um destaque em 3 fontes de mal-estar, em 3 fontes que produzem no homem um mal-estar, algo quase que do insuportável. E ele vai dizer, a primeira fonte do mal-estar é o encontro com a morte, a finitude do corpo. O homem tem um mal-estar com a finitude do corpo, com o encontro com a morte. Mas parece que, em certa medida, o homem consegue acomodar esse mal-estar. Se pensarmos aqui no nosso caso, todos religiosos, a crença, a fé de uma vida eterna, de um reino que está por vir, de que nós vamos ser julgados e aqueles que fizerem o dever de casa vão chegar no reino dos céus. Então, nós conseguimos meio que acomodar essa realidade da finitude do corpo, da relação com a morte. O Freud diz, é uma fonte de mal-estar, mas parece que conseguimos aqui acomodar. Uma segunda fonte de mal-estar, o Freud vai falar das intempéries da natureza. Esses fenômenos que nos abalam, nós tivemos agora, recentemente, graças a Deus, saindo desse Covid-19, passei por essa experiência 2 vezes, fiquei com sequela, eu faço um tratamento ainda hoje para poder me ajudar a recuperar a minha condição cardiorrespiratória. Algumas coisas eu ainda não consigo fazer. Andar distâncias muito grandes, subir muitos degraus. Tem coisas que para mim ainda são difíceis, por conta, passei pelo Covid 2 vezes. Mas, até mesmo esses fenômenos que nós vamos vendo, o homem ainda consegue acomodar isso.
produz mal-estar, e nós sabemos como nós ficamos nessa pandemia. Né? Algo incontrolável, um vírus que chegou, algo invisível, algo silencioso, porque você não era infectado e na hora você já sabia que estava. 2, 3 dias depois, os primeiros sintomas. Mas o homem consegue aí organizar, acomodar. E o Freud vai falar de uma terceira fonte de mal-estar. E ele diz: essa fonte é a pior, é a nefasta, é aquela que produz no homem uma inquietação muito grande. E que fonte é essa? As relações humanas. A nossa forma de nos relacionarmos, ela é complexa demais. Um fala uma coisa, o outro entende outra coisa. Qual é o resultado dessa equação? Briga. Briga. Um fala uma coisa, o outro entende outra coisa. Aí, muitas vezes, entre casais, então, eu atendo casais, você não está entendendo o que eu estou te falando, eu estou te explicando e você não está entendendo. As relações humanas, elas são assim. Então, nós temos a nossa história de vida, os desafios da atualidade e as relações humanas. Se nós pensarmos esses 3 elementos para gerenciar as nossas emoções, gente, é muito trabalho. Vai falhar em algum momento. Nós hoje vivemos o tempo dito, chamado, entre aspas, das novas patologias, que na verdade não são novas, apenas aparecem nesse tempo com uma outra configuração. Então, o que seriam essas novas patologias? A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Alguns já começam a falar um pouco de uma hiperatividade que nós temos visto hoje, esse adoecimento pelo trabalho, essa síndrome de burnout, que tem tirado muitas pessoas, e já há uma preocupação de que em muito pouco tempo, muitas pessoas serão afastadas do trabalho por conta do adoecimento pelo excesso do trabalho. Mas se nós pensarmos aqui, por exemplo, a ansiedade. Quem de nós não tem ansiedade, gente? Quem de nós? Quem de nós que vai passar por esse tempo sem ansiedade? Não vai, isso não existe. Nós vamos, em alguma medida, experimentar isso. Mas o que é um episódio, um momento de um transtorno? Esse transtorno que foi se estabelecendo, se instaurando a longo prazo. Eu viria aqui hoje. Então, poderia ser natural para mim não ter dormido bem à noite. Isso não aconteceu, viu, gente? Bati na cama, dormi bem. Mas poderia não dormir bem. Ai, ansiosa, porque eu não conheço. Nunca fui lá na paróquia do cônego. Enfim. Então, é uma ansiedade pontual. Vai fazer uma prova, vai fazer algum evento, vai receber uma visita em casa, uma promoção no trabalho. Então, isso produziu uma certa agitação, uma certa inquietação. Ok, passado aquele momento, tudo se restabeleceu. Ou não. Aí nós estamos caminhando para uma outra realidade. Porque os quadros de ansiedade, eles vão produzindo toda uma sintomatologia própria. Que sintomas são esses? Os clássicos: alteração no sono. Uma pessoa que começa a desempenhar, começa a vivenciar um quadro, o início de um quadro de ansiedade, já não dorme mais como dormia. Dorme demais, dorme de menos. A forma foi alterada. Um segundo clássico: alteração na forma de se alimentar. Nem todo ansioso come demais. Às vezes a pessoa come demais porque está com fome mesmo. Às vezes o ansioso come
de menos. Então, há uma alteração no sono, na alimentação. Há uma sensação de mal-estar, onde a pessoa se sente ameaçada, como se algo ruim fosse acontecer. Mas a pessoa com ansiedade, ela não sabe dizer que ameaça é essa. O que ela sente é o quê? É medo do quê? Ela tem a sensação de que algo muito ruim vai acontecer com ela, com alguém próximo a ela, e o pensamento fica acelerado. Além disso, uma sensação física grande, onde há uma sensibilidade na forma de perceber até mesmo os próprios órgãos. Uma pessoa ansiosa, ela sente, parece que o coração está batendo mais forte, tem um mal-estar. E a narrativa de um ansioso, de uma ansiosa, é de eu tenho um desconforto, mas a pessoa não sabe muito dizer onde é. Não é algo localizável, não é algo nominável, como, por exemplo, o medo. Se eu digo assim, eu sou uma pessoa medrosa. Ivani, você tem medo de quê? Eu tenho medo de cachorro. Eu tenho medo de escuro. Eu tenho medo de trovão. O medo, nós conseguimos dar nomes para ele. Na ansiedade, não. Há uma ameaça, mas eu não sei dizer o que é que me ameaça. Junto à ansiedade, nós vamos vendo essa comorbidade com a depressão, onde muitas vezes nós temos um estereótipo, uma visão, um pensamento, talvez, do depressivo, aquele trancado no quarto escuro, aquele que não toma banho, não se alimenta, não interage com ninguém. Pode ser assim também. Mas muitas vezes o começo da depressão é um excesso de irritabilidade. Sabe aquela pessoa estressada, pavio curto? Aqui tem essa expressão, pai? Tem? Não, né? Aquele pavio curto, você não pode falar nada. É uma bobagem. E a pessoa explode com a coisa. Onde a pessoa não consegue mais ter calma. Sabe quando você tem que ir cheia de dedo contar? Às vezes é uma coisa simples. Então aquela irritabilidade tão excessiva pode ser um apontamento do começo de uma depressão. Aquela pessoa que vai perdendo o interesse em determinadas coisas. Porque o grande traço, a predominância no quadro da depressão é a perda de prazer. O que a medicina vai chamar de anedonia. Há uma perda de prazer, a pessoa não tem interesse, a pessoa... Qualquer coisa para ela, é uma comida diferente, é uma festa, a pessoa não tem um prazer com aquilo. E nós temos visto isso crescer de uma forma muito grande. Bom, mas por que uma pessoa tem a depressão? Bom, a medicina faz alguns apontamentos. E nós podemos pensar isso também de uma forma, talvez, a partir do que a medicina, não negando o que a medicina fala, que pode ter, sim, um traço ali genético, uma hereditariedade ali, né? Famílias de depressão. Mas nós vamos ouvindo junto a isso uma relação precária com a vida. Uma história de vida frágil, com poucas elaborações, com poucas ressignificações daquilo que foi difícil na história, coisas que não foram resolvidas, podem produzir, podem levar esse sujeito à depressão. Um terceiro aspecto dessas novas patologias, o pânico. Esses ataques repentinos. A pessoa não começa e acha que no final do dia hoje eu vou ter um ataque de pânico. Não é isso que acontece. Ela foi à padaria. Ela foi ao shopping.
Ela entrou no carro para levar o filho à escola. Entrou na sacristia para celebrar a missa. Um ataque que dura alguns minutos, mas que a sensação imediata é de morte. Porque o coração dispara, a pessoa acha que está tendo um ataque do coração, a boca fica seca, visão turva, pensamento acelerado, sudorese. E a pessoa acha, vou morrer. É coração, coração agora já era, agora acabou, agora morri. Mas é um ataque de pânico. Então, o ataque de pânico, ele tem um complicador. Porque a pessoa vai deixando a sua vida social porque ela tem medo de ir ao shopping e sentir aquilo. Tem medo de fazer uma viagem e sentir aquilo. Então ela começa a fazer um desligamento de coisas que produziam um certo prazer. Então, olha a complexidade do que nós estamos vivendo. Como é então que nós podemos evitar tudo isso? Como é? Se eu pudesse dar uma dica, eu diria, trabalhando a nossa história de vida. Porque as coisas não são desconexas. Há uma história de vida. Sabe o nosso histórico escolar? Eu posso ter tirado nota 10 lá na minha prova, sei lá, da faculdade. Mas talvez eu tenha lá no meu histórico escolar, lá do primeiro ano, do segundo ano, nota 6, nota 5, 6,5. Está registrado ali. Ah, mas depois eu melhorei muito. As minhas notas foram excelentes. Mas no meu histórico tem todas as minhas notas. Nós temos um histórico de vida com uma história. O que seria esse histórico? Essas etapas com marcações muito próprias. E junto a isso, eu tenho uma história de vida. Eu consegui integrar a minha história de vida com a pessoa que eu sou hoje, com a idade que eu tenho hoje? Ou tem ainda muitas pontas soltas e eu vou buscando algumas satisfações substitutas, pouco implicado em resolver o problema, mas só querendo um paliativo. O Joel Birman, que é um grande pesquisador, ele tem um livro chamado O Sujeito da Contemporaneidade, eu usei esse livro na minha pesquisa, onde ele vai fazer uma crítica a essa cultura de medicalização. Eu também fiz uma pequena crítica na minha tese sobre isso. Eu não sei aqui em Belém, na minha região, quando eu era criança, era uma farmácia. Quantas farmácias tem hoje, gente? Gente, lá em Niterói tem farmácia que se você olhar de longe, você acha que é um shopping. Nós temos uma farmácia num grande bairro, na zona sul de Niterói. É uma farmácia de esquina que, se você olhar de longe, a iluminação parece um shopping. É uma farmácia, numa rua você tem 2, 3, 4, 5 farmácias. E quem está alimentando isso? Nós. Porque ao invés de falar da nossa dor, nós vamos lá no psiquiatra para que ele prescreva um remédio para calar a minha dor. Não que em alguns casos não seja necessário, porque num quadro, por exemplo, de uma depressão mais acentuada, a pessoa não consegue reagir porque não tem ali sinapse, não tem química para produzir aí substâncias de bem-estar para aquela pessoa. Mas ela não começou numa depressão grave. Ela começou com uma tristeza que foi acentuada, que não houve uma intervenção para se falar daquela tristeza, e por isso se chegou lá em realidades mais graves que alteraram a fisiologia, a forma do corpo funcionar. Olha que coisa! As nossas emoções têm a capacidade de alterar a fisiologia, a forma que o nosso corpo funciona.
Mas, ao invés de eu buscar um profissional psicólogo para falar da minha dor, eu vou lá e quero que alguém cale a minha dor. Gente, isso vai resolver? Se me dá uma dor de dente, o que eu tenho de imediato é um analgésico para parar a dor. Concordam? Se o dente fica doendo, o que eu tenho que fazer? Ir ao dentista. Se eu for logo, pode ser uma coisa simples na gengiva. Se eu demorar, pode ser uma pequena cárie. Se eu demorar mais ainda, já não vai ser mais possível uma simples obturação, vai precisar fazer um canal daquele dente. Se eu demorar mais ainda, o dente foi perdido, vai ser uma coisa radical, vai ter que extrair o dente. Se quando começou o primeiro sinal, se eu tivesse ido buscar ajuda, eu não teria tido essa incisão tão dura de extrair aquele dente. Mas nós queremos muitas vezes que o mundo nos entenda, nos aceite, que as pessoas da igreja sejam todas santas para aturar esse pecador, essa pecadora que sou eu. E por isso na nossa convivência às vezes dá problema, porque eu quero que todo mundo me entenda. Porque eu não quero me implicar em trabalhar a minha história para que eu viva melhor comigo e, consequentemente, eu vou viver melhor onde quer que eu esteja. Gerenciar as emoções, a raiva, a tristeza, é poder trabalhar a própria história e se algo se excedeu nessa história, que a gente possa atribuir novos sentidos a isso. Eu posso atribuir novos sentidos. Talvez eu não consiga sozinho. Muitas vezes eu vou precisar de uma ajuda profissional por um tempo. Uma coisa que eu tenho dito, vai ser impossível nós fazermos uma travessia na atualidade sem, em algum momento, nós precisarmos de uma ajuda profissional. Nós vamos precisar em algum momento. Às vezes é uma perda mais difícil. Numa linhagem natural, os pais vão morrer antes dos filhos. Mas e se perde um filho? Há alguns dias atrás, eu participo de um grupo grande, um grupo de pessoas de um trabalho de evangelização que eu realizo também. Eu sou voluntária num projeto de evangelização, numa nova comunidade. E uma pessoa postou lá a foto de uma adolescente. Não, a pessoa foi lá no grupo e disse, olha, quero pedir orações pela menina, tem 13 anos, passou mal, foi para o hospital, foi internada. Isso era à noite de uma sexta-feira. Uma adolescente de 13 anos. No dia seguinte de manhã, a pessoa foi lá no nosso grupo e postou a foto da menina. Olha, ela passou mal em casa, foi levada ao hospital. Chegou no hospital, os sinais vitais dela caíram, precisou ser internada e foi entubada. Uma menina de 13 anos. A foto, a menina linda. Quando chegou na noite de sábado, infelizmente, ela faleceu. Morte cerebral. Gente, esses pais. Então, que Deus nos livre disso acontecer, mas muitas vezes essas coisas acontecem. É claro, nós temos fé, são os desígnios de Deus, a gente não entende, a gente não explica. Mas como eu vou fazer uma travessia numa realidade mais dura, mais difícil? Não só de morte, de qualquer outra coisa. Como eu vou fazer isso? Para que eu consiga fazer uma travessia desses momentos difíceis, desses inesperados, é importante que eu esteja fazendo um caminho de organização, de ressignificações da minha própria história. Senão eu vou ser aquela pessoa que não fico bem em lugar nenhum, que não me relaciono bem nem dentro da minha casa, nem na igreja, que aqui deveria ser somente o lugar da partilha, da ajuda mútua, da alegria, de um ajudando o outro, de um, né, essa semana eu não estou bem, puxa vida,
E um ajudando, senti falta de fulano na reunião, cadê fulano? Não veio fulano, o que que houve? Eu não estou bem. E o irmão vai lá, visita, chama. Mas muitas vezes a gente dá graças a Deus quando a pessoa não aparece, né? Se tem lugar que tem gente chata é na igreja, né? Ó nós aqui, gente. Então a gente poder pensar isso, que nós precisamos trabalhar a nossa história de vida. Nós precisamos olhar para nós e ver como eu estou nesse momento da vida com a idade que eu tenho. Eu me sinto bem, ok. Eu não estou tão bem. É algo pontual? Eu preciso de algum tipo de ajuda, de algum tipo de intervenção? Às vezes eu fico escondendo que eu não estou bem porque eu tenho vergonha, porque as pessoas vão falar que é falta de fé. E não é isso. A nossa realidade humana é frágil e nós precisamos tratá-la. Gerenciar as emoções é poder confrontar-se consigo e não com o outro. Porque às vezes a gente está pedindo para o outro também o que o outro não tem para dar. Não tem para dar. E eu quero que o outro dê. E ele não me dá porque ele não porque ele é ruim. Não é isso, é porque ele não tem também. Porque a nossa vida, ela organiza, desorganiza. Estamos bem, acontece alguma coisa que nos tira do eixo, nos tira o equilíbrio. Certamente vocês sabem que lá no Rio de Janeiro nós temos a Ponte Rio-Niterói. 13 quilômetros de ponte. No começo desse ano, acho que foi no começo do ano, nós temos várias embarcações atracadas na Baía de Guanabara. Quando você passa na ponte, quando você olha principalmente, se você estiver indo de Niterói para o Rio de Janeiro, se você olhar para a sua direita, nós temos a base naval do Rio de Janeiro, e ali nós temos várias embarcações à direita que você vê atracadas, umas mais próximas da ponte, outras mais distantes. Num desses momentos de chuva forte, de vento forte, que hoje nós temos tido essas alterações da natureza. Ventos de 100 km por hora, 120 km por hora. Uma dessas embarcações grandes acabou se soltando e veio sentido ponte. Uma pessoa estava passando na ponte, fez a filmagem. E é interessantíssimo que na hora que o navio bate na ponte, você vê aquele impacto. Não sei se vocês sabem, mas a ponte Rio-Niterói é uma ponte flutuante, ela não tem uma base lá no chão. Quando fez esse prédio aqui, se cavou lá no chão, a ponte Rio-Niterói, ela é flutuante. Se vocês botarem lá na internet isso, vocês vão ver vários episódios de vento forte que ela fica balançando. E nesse episódio que a embarcação bateu na ponte, a ponte foi interditada. Eu acho que ficou 24 horas a ponte fechada para uma avaliação se tinha havido algum dano. E depois, então, se fez a avaliação de que não houve nenhum abalo na sua estrutura e foi aberto, então, e tudo seguiu. Gente, se nós fizermos uma comparação à nossa vida emocional, afetiva, quantos abalos podem acontecer? Quantos impactos podemos sofrer? Decisão de filhos, decisão dos pais, demissão do trabalho, doenças, diagnósticos. Mas é importante que eu retome o meu ponto de equilíbrio. Quando fechou a ponte, gente, foi um transtorno. Porque se você, para ir ao Rio de Janeiro, você teria que dar uma volta muito grande sem a ponte. Nós não temos uma embarcação igual vocês têm aqui, que atravessa o carro na balsa. Lá nós não temos. Nós temos as barcas, que é uma estação de barcas, que é um transporte público. Cada barca cabe mais de 1.000 pessoas, mas não cabe carro. Então, aquele abalo, foi preciso uma checagem para ver se a ponte estava ok, se tinha tido alguma avaria.
é importante que a gente sempre retome o nosso ponto de equilíbrio. Qual é o meu eixo? O meu ponto de equilíbrio, qual é? Eu sou uma pessoa equilibrada emocionalmente? Ou tudo para mim é muito? Tudo me desestabiliza? Tem pessoas que choram demais, não conseguem nem falar. Precisa trabalhar isso. Não é que a gente não tenha emoção. As nossas emoções, elas irrompem. A gente não tem controle, são automáticas. Se alguém chegar aqui e der uma notícia alegre, todo mundo vai rir. Se alguém chegar aqui e der uma notícia triste, todo mundo vai chorar. Ou a maioria de nós, de acordo com a sensibilidade de cada um. Mas é necessário que eu tenha o meu ponto de equilíbrio. Pessoas que têm altos complexos, insegurança. O padre chama para fazer alguma coisa na igreja, a pessoa não aceita, não é porque ela não tem o desejo. Ela até quer, mas ela olha para si e se julga incapaz. Às vezes é uma coisa simples, ler na missa. Às vezes é uma coisa simples, acolher os irmãos na igreja. Aqui é a guarda, né, padre? Guarda e pastoral. Às vezes a pessoa quer. O desejo da pessoa é botar aquela camiseta da guarda, né? Que as paróquias têm a camiseta da guarda, né? Mas a pessoa tem vergonha. Ela tem vergonha. Excessivamente tímida. Precisa trabalhar isso. A timidez pode ser um traço que apareça ali na adolescência. A pessoa tem 40, 50 anos. Já não é adolescente há muito tempo. Mas ficou ali algo que precisa ser trabalhado. Ah, meu sonho é ler na missa. Mas se convida a pessoa para ler, ela não, a palavra não sai. Ela pega o microfone e não consegue. Vai ficando vermelha que parece que a pessoa tem um treco. Então, precisa trabalhar isso. Uma insegurança danada. O outro é que tem que escolher. Não consegue tomar pequenas decisões. Gente, isso no dia a dia, isso produz tanto mal-estar, tanta dificuldade. Ou o outro lado da moeda, pessoas que decidem tudo sozinho. Tem gente que decide tudo sozinho. Isso é complicado. A pessoa diz assim, você prefere o verde ou o amarelo? Aí você diz, eu gostei mais do amarelo. Aí a pessoa, tá lindo. Ah, mas o verde, né? Vamos ficar com o verde. Qualquer semelhança será mera coincidência. Então, poder pensar que nós somos essas pessoas esquisitas. Nós somos essas pessoas complicadas. Mas nós precisamos trabalhar a nossa história. Algo disso precisa ceder. Porque senão, gente, a nossa convivência vai sendo cada vez mais difícil. Porque na medida que eu vou envelhecendo, essas coisas também vão envelhecendo comigo. Eu vou ser um velho insuportável. Gente, tem gente velha que é difícil da gente cuidar. A pessoa não aceita nada. Eu atendo pessoas, já atendi na pandemia, atendi uma senhora de 80 anos de idade que me procurou, muito angustiada, naquele momento inicial da pandemia, e era uma mulher que tinha um frescor para as coisas, de querer ajuda, de querer mudar alguma coisa no dia a dia dela, mas nem sempre é assim. Às vezes nós temos pessoas que são muito duras, e essa pessoa, na velhice que é dura, ela foi dura a vida inteira, gente. Foi uma pessoa difícil a vida inteira. Então, vamos olhar para nós. Vamos cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para que a gente adoeça menos. Não é que a gente não vai ficar doente, não. Não é que a gente não vai sentir um desconforto, não. Porque isso para o humano é impossível. Mas para que a gente adoeça menos. Esse é o desafio para o povo de Belém. Se cuidar para adoecer menos. Eu vou encerrar minha fala. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, mas vamos nos cuidar. A pandemia, ela trouxe a possibilidade também, além dos atendimentos presenciais, dos atendimentos online.
Já havia essa prática entre nós, profissionais da saúde, mas com a pandemia, que ninguém podia mesmo ir para os consultórios, nós fechamos os nossos consultórios e passamos a atender somente online. Então, hoje, você pode escolher se você quer ir a um atendimento presencial, se você quer fazer um atendimento online. Então, é importante que você sempre se perceba e veja o que é melhor, o que você gostaria. Mas, se a vida parou, se tem alguma coisa que está muito difícil, procure ajuda. Não espere adoecer para buscar ajuda. Se tem algo que precisa ser dito, se tem uma história de vida, se tem coisas que você nunca contou para ninguém, conte para alguém. Se não se sente confortável para contar para um amigo, para a comadre, para alguém de casa, para o próprio padre, busque uma ajuda profissional. Mas fale, não guarde isso, porque as coisas vão ficando mais complexas, você vai se enrolando e pode cometer tropeços com a sua própria história. Então vamos nos cuidar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. Há muitos anos atrás eu li um livro chamado Inteligência Emocional. Isso me ajudou. Há muitos anos atrás eu li um livro chamado Inteligência Emocional. E me ajudou muito a gerenciar as minhas emoções. Porque eu, quando jovem, era muito ansioso. Isso me ajudou muito. Ainda estava lendo essa tese desse livro ou já está ultrapassado? Nós sempre vamos ter uma série de compreensões. Essa tratada no livro, eu lembro que eu li, eu não sei se eu li a íntegra desse livro, eu não lembro, mas já tem, esse livro já é um livro, né? Você certamente ainda tinha cabelo preto quando você leu esse livro. E não tinha barriga também. Não tinha barriga, nem... Então, poder pensar que nós temos diversas teorias. Eu sou de uma abordagem psicanalítica. Então, eu vou pensar a partir de um inconsciente, de um sujeito de um inconsciente. Você vai ter outras reflexões no campo da psicologia ou não. Muitas vezes, as teorias, os pensamentos vêm também do campo da filosofia. Hoje nós temos muitas ciências afins que cada um quer dar uma compreensão para a nossa forma de viver. Então, os livros de autoajuda, eles são uma ferramenta. Tem gente que critica muito, mas é importante que cada um busque um sapato que fique confortável no seu pé. Cada um busca um sapato que fique confortável no pé. Eu tive lá no Pátio Belém, o shopping, aí eu vi um sapato lá, pensei, eu calço 36. Pedi o 36 apertado. Eu falei, poxa, você pega um 37? O rapaz trouxe um 38, porque não tinha 37. Ele, não, calça, vai dar. Eu pensei, pô, é 36. Cara, aí, mas ele foi de uma insistência tão grande, eu falei, não vai caber. Não, bota aí no pé. Calcei, é claro que ficou grande, né? Então, assim, é importante que a gente possa usar esse recurso, porque muitas vezes uma ideia, algo que eu li ali, me deu um gás para eu poder fazer, mas é importante que a gente vá para além disso, porque o livro de autoajuda pode me dar um insight naquele momento, mas não muda a minha posição subjetiva. O que visa um tratamento é uma mudança de posição, é uma retificação da forma que nós funcionamos. Então, pode ser bacana, tá valendo? Tá valendo, vamos ler, mas eu preciso fazer algo, um acompanhamento profissional para uma retificação, para um ajuste naquela forma de funcionamento. Tá. Já que falando de mudança, boa parte da nossa vida a gente passa trabalhando, né? Aquele italiano, escritor do ócio criativo, ele fala exatamente, o Domenico De Masi, ele fala exatamente uma abordagem da criatividade, do trabalhar a partir do ócio, né? Então, como você diria, como devemos trabalhar
esse ócio na nossa vida, né, no mundo profissional. Porque realmente é aquela história que você começou sua fala hoje aqui falando exatamente, cada vez mais queremos fazer cada vez mais em menos tempo, cada vez mais produzir mais. Como trabalhar isso no dia a dia? Eu vou pegar uma carona com o Tio Han, o Byung-Chul Han. Ele vai dizer que hoje nós não aceitamos mais esse ócio. Hoje eu quero não fazer nada no meu dia. Hoje eu vou tirar o meu dia para descansar. Então eu vou deixar o telefone de lado, eu não vou ligar a TV, eu vou deitar aqui no sofá, eu vou ficar no meu quarto. Não conseguimos mais. As exigências hoje não estão mais fora, que fulano ligou, que o Beltrano pediu, está em mim. Eu não consigo ficar parado sem fazer nada. Eu estou lá deitado pensando já, puxa vida, né, mas tem que acertar aquilo na garagem. Eu tinha que passar lá na casa de fulano. Puxa vida, eu esqueci de ligar para Beltrano. Nossa, o boleto venceu ontem, acabei esquecendo de pagar. Eu estou ligada o tempo inteiro. Então, essa desintoxicação que a gente vai precisar fazer vai ser muito de acordo com o que cada um consegue. Tem uma coisa muito procurada hoje na igreja entre nós, são os retiros de silêncio. Eu participo de um grupo que faz. As pessoas chegam, tem que entregar o celular. Os primeiros dias, as pessoas são de uma inquietação tão grande, porque nós estamos viciados à conexão. Viciados. Nós estamos em casa, sozinhos. Saiu todo mundo, fica em casa. Às vezes tem tipo, tão bom se todo mundo saísse, eu ficasse em casa sozinho. Aí aconteceu um dia lá, todo mundo saiu. Você liga a TV, você vai na cozinha, você liga a rádio, você não consegue. Os primeiros instantes são ótimos, mas depois aquilo vai dando um negócio, porque a gente não consegue mais esse ócio criativo, aquilo que eu vou zerar para criar, não mais. Eu crio a partir de uma inquietação, de uma agitação, não tem mais esse negócio de parar, as pessoas simplesmente sentarem e conversarem uma tarde inteira, não mais. Está cada um no seu celular, você vai no restaurante, 4 pessoas na mesa, 4 celulares interagindo. No outro dia eu fui encontrar com os amigos, cheguei lá, era esse cenário. Cada um com o seu celular. Eu falei, gente, vocês estão conversando pelo WhatsApp aqui na mesa? Gente, tem famílias que estão conversando dentro de casa pelo WhatsApp. O almoço está pronto, mandou a mensagem. Porque um está no quarto, todo mundo almoça, manda pelo WhatsApp. Gente, isso não é exagero da minha parte, não. Então, isso tem produzido em nós esse adoecimento que a gente não parou para mexer numa plantinha, para jogar água ali, regar ali o jardim. Não. Hoje a gente tem aparelhos que fazem isso. Você tem ali, você instala ali no seu jardim, você liga lá o botão. Então nós estamos vivendo uma vida muito perdida de uma troca, de uma interação. E por isso estamos agitados, desgovernados, adoecidos. Então vamos produzir mais coisas para nos acalmar, né? Mas muitas vezes o fato de se acalmar já me agita. Como é que eu vou resolver essa equação, né? Não, eu sei que eu tenho que ficar calmo. Não, eu já vou ficar calmo. E aquilo vai dando uma agitação, porque nós não conseguimos. Olha que coisa. Então é preciso que a gente se cuide e descubra. Cada um vai ter que fazer a sua descoberta do que pode se acalmar. Alguém mais levantou a mão? Boa noite, professora. Eu tenho uma dúvida com relação àquele questionamento que a senhora fez sobre a gente induzir as pessoas a conversar, a falar, a se expressar a respeito de si mesmo, dos seus
sentimentos, das suas emoções e dos seus problemas. E agora nós temos aí as constelações familiares, né? E os coaches. A senhora acha que esse tipo de serviço oferecido ele tem alguma credibilidade, vamos dizer assim, nesse sentido patológico mesmo, desse adoecimento do qual a senhora está falando? Olha, eu penso que tudo cabe. O importante é que eu descubra se cabe para mim. Nós hoje temos vivido um tempo que a gente quer diagnóstico. A gente está na moda dos temperamentos. Eu sou sanguíneo? Eu sou colérico? Eu sou fleumático? Eu sou melancólico? Não, olha, gente, não, mas sabe por que eu funciono assim? Ah, é porque eu sou melancólico, então esse é o meu jeito. Olha, gente, vocês desculpem, mas você sabe como é que é, né? Eu sou colérico, então... Aqui tem essa moda? Né? Ainda coloca no signo também. Ainda coloca no signo? Então pior ainda, né? A questão dos temperamentos é uma questão antiga de um filósofo grego, Hipócrates, que pensava essa forma de interação, de ação, de reação, com alguns elementos. Isso é uma forma de compreensão. Mas nós queremos algo, gente, que nos abone, que nos deixe do jeito que a gente está. Então, eu quero coach, que é um treinamento. E às vezes esse treinamento, cara, eu não sei o quê. Eu fui convidada para uma live. Quando começou a pandemia, eu comecei a ser convidada para uma série de lives. E eu fui participar de uma live que era de coach. Todo mundo era coach e eu psicóloga. E era muito interessante que tinha master coach, não sei o que, tinha uns graus assim, umas coisas. E eu fiquei ali ouvindo, cara. Aquilo cabe. Tem gente que contrata, que se identifica e pode receber algum tipo de ajuda. A mesma coisa a constelação familiar, né? Onde você vai ter ali os traços, né? Qual é o seu número? Ah, eu sou número tal. Ah, então eu já sei. Ah, eu também sou. Enfim, a gente precisa ver se isso cabe para mim. Muito mais do que um diagnóstico, nós precisamos de intervenções. Ah, eu sou fleumático. Eu preciso de alguma intervenção para que me coloque em movimento? O que eu preciso? Não somente eu saber, essa teoria vai falar disso. Ok. O que eu pensei disso aqui? Mas o fato de eu ter essas características, que resposta eu vou dar a isso? E isso se chama desejo. Desejo. O desejar, esse movimento de viver, esse movimento de fazer laço. O desejo, ele desliza, ele alterna, porque agora eu quero uma coisa, daqui a pouco eu quero outra coisa. O homem, ele é fluido. Aquilo que funciona agora, daqui a pouco já não funciona mais. O que eu quero hoje já não é mais... Se nós pensarmos aqui, a maioria de nós aqui não tem 20 anos. Tudo bem que você tem 22, ele tem 25, ela tem 23. Mas, quando a gente tinha essa idade, gente, a nossa forma de pensar era completamente diferente de hoje, concordam? A nossa forma de pensar mudou, porque nós fomos amadurecendo, porque a vida foi fluindo em nós. Então, o ponto é, essas coisas podem me ajudar? Pode. Isso pode produzir em mim algum alento, algum movimento? Pode. Mas eu preciso ver se isso está produzindo vida, movimento em mim. Porque às vezes eu vou trocando de mão, mas eu não saio do lugar. Tem uma época que eu estou no coach, tem uma época que eu estou no livro de autoajuda, tem uma época que eu estou... Às vezes eu quero um guru, é o padre, então eu quero vir aqui toda vez para que o padre me diga, padre, agora, surgiu essa situação. Aí chega a semana que vem, padre, olha só, surgiu essa situação. Ou seja, eu não estou fazendo um caminho de uma direção espiritual que eu vim, falei, ele me deu uma direção, e mesmo com a dificuldade eu fui, mas eu fico querendo que alguém decida para mim, porque eu vou dizer, fiz o que o padre falou,
Deu errado. Não é assim, padre? Aqui em Belém não, mas lá no Rio de Janeiro. Porque às vezes nós queremos que alguém faça alguma coisa por nós. Gente, nós não temos poder de mudar pessoas. O máximo que eu consigo é dar uma mudadinha em mim. Nós não mudamos as pessoas. Então, a gente está vivendo num mundo capitalista também, que nós vamos vendendo esse saber. É o coach, é não sei o quê. E é preciso que a gente tenha um pouco de cuidado com isso. Não que um profissional não tenha que receber pelo serviço que ele trabalha, que ele presta. Mas a gente precisa ter um pouco de discernimento de como nós recebemos essas ajudas que vão aparecendo. Ok? Mais alguém que levantou o braço? Peraí, deixa eu... Acho que quem... Boa noite, meu nome é Sinara. Justamente o que você estava falando, por exemplo, nós que estamos aqui na igreja, que estamos encaminhada, que assumimos responsabilidades, coordenação, sempre foi me orientado para que eu procurasse e tivesse um orientador espiritual, justamente para me ajudar na missão confiada, né? E aí a minha pergunta é essa: além dessa orientação espiritual que eu recebo para me ajudar na minha caminhada, né, na igreja e também na vida, eu tenho que procurar uma orientação dependendo da situação profissional também? Sinara, o primeiro elemento é quando você olha a sua vida de um ano atrás. Se você parar, estamos aqui em dezembro de 2023. Como é que foi seu ano? Deu passos? Você está no mesmo lugar de quando você começou? Você retrocedeu? Você avançou? Tem alguma coisa que hoje para você é muito difícil? Se, poxa, não consegui dar passos, o ano de 2023 passou, eu não consegui, eu não me sinto bem nesse momento, acho que a minha vida está parada, busque uma ajuda profissional. Gente, nós somos... O homem tem 3 dimensões. Ele tem uma dimensão que é física, cuidar do corpo. Ele tem uma dimensão que é espiritual, cuidar do espírito, direção espiritual, vida sacramental, tudo aquilo que a nossa fé nos ensina. Mas tem uma dimensão que é psíquica, que é psicológica, que é emocional. Então, um não vai entrar na atividade do outro. São compreensões diferentes. Então... todo mundo tem que fazer terapia? Eu não acho que todo mundo tem que fazer terapia. Mas eu acredito que todo mundo tenha algo a dizer de si. Se em algum momento vai querer dizer de si, é outra coisa. Então o ponto é, como é que você se sente? Não, poxa, a vida não é perfeita. Vamos tirar essa visão romântica da vida, que tudo fica certinho, fofo o tempo inteiro. Não fica. Talvez o nosso maior trabalho na vida seja arrumar a nossa própria bagunça. Mas o importante é se eu estou bem. Se eu estou me movimentando. Fiquei triste essa semana. Aconteceu não sei o quê, mas passou. A vida está seguindo. Mas a vida está parada. Não estou conseguindo determinadas coisas. Já estou fazendo direção espiritual? Ótimo. Busque uma ajuda profissional que vai trabalhar uma outra dimensão. Entendeu? Nós estamos vivendo tempos sombrios de ataques à liberdade de expressão, liberdade religiosa, inclusive, uma tentativa de conflito social absurda, gente sendo presa por supostos crimes de opinião, enquanto criminosos estão soltos. A pergunta é, você não acha que esse é um grande fator que está desencadeando essa onda de descontrole emocional, não só no Brasil, mas no mundo como um todo? Há um quantum de agressividade no homem. Há um quantum. Nunca houve na história da humanidade um dia sem guerra, sem conflito. Nunca houve. O que nós estamos vivendo nesse tempo, se nós olharmos aqui no Brasil, nós temos hoje uma questão que é puramente ideológica. Então, isso aflorou algo que já está no homem. As pessoas querem brigar, elas não sabem nem pelo quê, mas elas estão desafiadas a fazer isso. Juntamente a isso,
nós temos grupos para manipular aquelas pessoas que não... Se você for perguntar para determinado grupo que defende determinada ideia, a pessoa nem sabe dizer daquilo que ela está ali militando, mas ela está ali. Então, o ponto é, tem um pesquisador chamado George Forbes, que ele usa uma expressão que eu não sei se é dele, mas ele diz que o homem está desbussolado. Ele não tem mais uma bússola que aponte ali a direção para que ele prossiga. Ou seja, ele está à deriva, ele vai para qualquer direção. E é claro que isso, num país de terceiro mundo como o nosso, causa uma complicação maior. Mas se nós olharmos no mundo, a gente tem várias configurações. O poder. O poder é algo que mexe profundamente com o homem. A gente está vendo agora essas últimas guerras, esses últimos acontecimentos, né? O que está em jogo? O poder. Se nós pensarmos na Europa, se nós pensarmos na América, se nós pensarmos no Brasil, então o ponto é, o homem ele está desbussolado. Vamos nos cuidar para que a nossa bússola funcione. Vamos nos cuidar para que a gente tenha uma direção, porque a gente vai viver isso sempre. O dominado, o dominador. Aquele que é mais frágil está ali submisso ao outro que manipula. A gente, muitos, infelizmente, tem vocação para marionete, né? Onde o que é a marionete? Não tem vida própria, não tem autonomia, precisa que um outro articule o movimento que será feito. E nós precisamos nos cuidar. Precisamos estar atentos para que a gente tenha a nossa ideia. Eu já tive muitas discussões, presente em muitos ambientes, eu estou no ambiente universitário já há algum tempo, e Deus está ali ouvindo atrocidades, mas eu não tinha um poder de fala. Eu estava concordando com aquilo? Não. Quando fui perguntada, todo mundo tinha concordado. Evani, eu não concordo. Eu tenho a minha opinião. Eu preciso ter a minha opinião, mas nem sempre vai ser possível dar a minha opinião. Nem sempre vai ser possível. E eu preciso que eu tenha a minha opinião. Eu lembro, o meio acadêmico é um meio onde Deus ou não existe ou está morto. O meio universitário hoje, principalmente se você vai estudar qualquer ciência que você vai estudar hoje, seja humanas, exatas, ou Deus não existe ou ele está morto. E o meu orientador da minha pesquisa, ele é ateu. E eu entendi, logo de cara. Mas eu não estava ali para discutir a minha fé. Eu tinha uma fé sólida quando eu fui para o campo da pesquisa. As pessoas me perguntam se eu sou uma psicóloga católica. Eu digo, não, não sou. Eu sou uma católica que é psicóloga. E um dia, numa orientação em grupo, cada uma, ele estava orientando, nesse dia, ele tinha um grupo de orientação, mas nesse dia só estávamos eu e uma colega. E eu não lembro o que foi que eu perguntei para ele. Eu falei, você acredita em alguma coisa? Eu fiz essa pergunta para ele. Aí ele, eu acredito na natureza. E ele começou lá a dizer o que ele acreditava. Minha colega ficou, nossa, professor, eu também acredito igual a você. E ficaram os dois ali confabulando. Que acreditava na natureza, que acreditava no sei quê, e a natureza. Eu fiquei quieta. Ouvi. Ao final ele vira, e você, Vani, você acredita no quê? Falei, eu acredito em quem criou a natureza. Aí um olhou para a cara do outro. Gente, existem realidades que são curiosas. O ponto é que a gente descubra o nosso lugar, o que cabe em mim. No dia da minha qualificação de mestrado, o professor que foi para minha banca, sugestão do meu orientador, eles eram amigos. E fizemos ali a qualificação, minha pesquisa aprovada, as orientações para poder prosseguir, a direção que eu iria caminhar para concluir a dissertação. E
Terminado ali, eles ficaram muito empolgados. Vamos almoçar. Fomos no restaurante lá perto da universidade. Curiosamente, sentamos para almoçar. Era um self-service, eu arrumei meu prato. Eles acabaram arrumando primeiro que eu. Cheguei à mesa e eles já estavam comendo. Eu vim com meu prato, sentei. Eu rezo para comer. Botei meu prato à mesa, fiz o sinal da cruz, abaixei minha cabeça. Eles pararam de comer e ficaram me olhando. Eu pensei, seria eu uma alienígena nesse mundo, né? Então é importante que a gente descubra o nosso lugar de como vamos lidar com as ideologias, com as pressões, com essas realidades, gente, que vai atingir a todos nós. E como que a gente escapa disso, né? Ok. Mais quem? É o outro. Com base nessa, você falou a questão como está disposto lá, é que cria a figura dos influenciadores que tem milhões de seguidores, é isso? Pode ser. Tudo pode ser. Porque nós vivemos um tempo que se nós não tivermos a noção de para onde eu estou indo, se eu não sei qual é o meu caminho, qualquer caminho serve. Quando eu não sei qual é o meu caminho, qualquer caminho serve. Então a gente tem vivido isso, essa realidade. Você pega cada figura aí da nossa cultura, da nossa arte, milhões de seguidores. Milhões de seguidores. O que transmitem essas pessoas? Qual é o conteúdo que essas pessoas transmitem? No que ajuda o outro? E é muito curioso isso, porque assim, você pode fazer um vídeo ali e você bombar nas redes sociais com uma bobagem, gente. Com uma bobagem. Porque nós estamos vivendo hoje de uma forma muito superficial. Pouca profundidade. Primeiro, nós falamos mais de coisas do que de nós mesmos. Nós não conversamos sobre os nossos sentimentos. Quando nós nos encontramos, oi fulano, tudo bem? Tudo bem. A gente só quer ouvir esse tudo bem. Se a pessoa não está bem, ela vai dizer tudo bem. Se eu percebo que a pessoa não está bem, eu também não me aproximo. Porque ela já disse que está tudo bem. Nós vivemos essa superficialidade, onde não falamos como estou me sentindo, como eu me sinto nesse tempo. Então, muitas vezes as pessoas vão vivendo de qualquer jeito porque se identificou com algum traço. Nós vamos sendo constituídos pelas nossas identificações. Então, poder pensar que, às vezes isso até nos assusta. Gente, mas daqui a 30 anos, que estejamos todos vivos daqui a 30 anos, como serão os médicos que vão nos atender? Como serão os caixas do supermercado que vão nos atender? Como serão as pessoas que dirigem o Uber? Porque a gente está vivendo um tempo tão esquisito de pessoas tão superficiais. O que tem valor é o que não tem valor. A gente está vivendo uma inversão muito grande. Outra, você não pode expressar a sua opinião. Você não pode expressar a sua opinião. Porque se o outro é de uma opinião diferente, ele vai te chamar de burro na hora. Na hora. Então a gente está vivendo um tempo que é muito difícil mesmo. E por isso, nós precisamos nos posicionar, não é para fora, é para dentro. É o que é possível para mim. O meu posicionamento não é eu discutir política, religião, futebol. Não. É um posicionamento dentro. Qual é o meu lugar? Onde que essas realidades vão caber para mim. E a gente vai conseguir viver com mais tranquilidade e mais leveza. Quem mais? Bem, boa noite. A minha pergunta, você falou, a senhora falando, né, eu lembrei de uma vez, nessas andanças de paróquia, eu ouvi uma frase muito interessante.
com relação a trabalho pastoral. A coordenadora me disse assim, olha, se você está com algum tipo de problema, é da porta para fora, da porta para dentro, não vai poder trazer. E, infelizmente, isso é impossível, não só dentro da igreja, como em qualquer lugar. Nós carregamos tudo que nós somos para qualquer lugar que nós vamos. No entanto, existe também os sinais de que isso está passando de alguns limites e acaba interferindo no nosso trabalho, né? Então, você poderia elucidar para a gente um pouquinho desses sinais, se é possível perceber assim, algum desses sinais com coordenadores, assim, de que maneira a gente pode trabalhar em nós e nos nossos coordenandos, né? E outra questão que vocês falaram, a Sinara colocou ali, muito importante, é não perder a noção do transcendente, da espiritualidade. Muitas vezes, nos trabalhos de igreja, eu falo por mim mesmo, no seminário, na vivência pastoral, a gente se deixa levar por muitas atividades, né? E vocês também, né? Se deixam levar pelas atividades do serviço, pelas atividades familiares. E nós perdemos a noção do sacramento, a noção do quanto que aquilo que nós fazemos representa a presença de Deus na nossa vida, né? Então é muito importante não perder isso em mente, né? Mas, voltando à pergunta do sinal, né? Uma orientação. É interessante isso que você está levantando. Eu sou professora numa faculdade que tem curso de pedagogia. Eu atuo na pedagogia, letras e tradução. Então, com temas diversos, com disciplinas diversas. E teve uma disciplina que não era da minha área, mas a professora não pôde dar, então a coordenação me pediu que eu lecionasse aquela disciplina naquele período. E teve um dia que eu cheguei na faculdade para poder dar aula, e era uma disciplina que tinha um calendário que era muito apertado, onde todas as aulas eu não podia falhar ali, para que coubesse todo o conteúdo, as aulas já estavam distribuídas ali naquelas datas. E chegou um dia, eu cheguei na faculdade para poder dar aula, que eu entrei na sala, tinha uma aluna chorando. Eu me aproximei, perguntei o que tinha acontecido, uma outra próxima tentando ali consolá-la. Professora, não, aconteceram algumas coisas aqui na faculdade. E eu perguntei o que tinha acontecido, e daqui a pouco a turma começou a chegar, e eu vi que tinha um clima de insatisfação. E eu pensei, eu tenho uma filosofia, Ivanir, as pessoas antes das coisas. E eu pensei, eu vou gastar essa aula com esses alunos. Fiz uma roda e pedi que cada um falasse o que estava acontecendo. E tinha problema com o professor tal, e foi aquele chororô na sala, tal. E eu fiz um acolhimento, fiz uma orientação, acalmei um pouco aqueles alunos. Já era metade do semestre. E eram alunos bons. Enfim, e eu fiz um acolhimento. No finalzinho, fiz ali muito pouco conteúdo do que eu tinha que apresentar, mas eu gastei o meu tempo de aula com aquela turma naquele dia, nesse acolhimento, nessa orientação. E o que aconteceu na semana seguinte? Foi muito curiosa essa experiência. Eu cheguei para dar aula, e eles falaram, professora, será que você consegue encerrar a aula hoje uns 20 minutos mais cedo? Eu falei, olha, gente, vocês sabem, a gente já não teve. Não, professora, mas a gente precisa, a nossa turma hoje precisa que você encerre uns 20 minutos mais cedo. Eu falei, tá bom, vou organizar aqui. Comecei a aula e faltando ali uns 20 minutos para terminar a aula, então eu encerrei a aula e perguntei, mas vocês vão precisar sair? Enfim, elas, não, professora. A gente vai pedir para você poder sentar. Eu sentei. Gente, daqui a pouco eles vieram com uma cesta grande, cheia de presentes. Eles estavam profundamente agradecidos por aquela breve pausa, por aquele breve momento. E o que foi mais bonito, vocês sabem o que tinha dentro da cesta? Um item que cada
cada um levou do que tinha em casa. Então tinha as coisas mais diversas naquela cesta. Por exemplo, tinha um bombom, um batom, um brinco, uma caneta. Assim, eles combinaram que cada um deveria levar alguma coisa do que era seu. Eram coisas novas, né? Não eram usadas. Mas aquilo ali me fez pensar. Todos os alunos foram aprovados em todas as disciplinas naquele período. Então, aquela parada que eu fiz, não dava para eu dizer, não, daqui, da porta para fora, nós precisamos integrar e não barrar, e não excluir. Porque aquilo fez diferença para eles. Aí fizeram um discurso, agradeceram, se emocionaram, choraram, cantaram, se abraçaram. Tinha ali uma série de animosidade, tudo ficou resolvido ali a partir daquele momento de ter falado. Nós precisamos falar. Então, tem alguma coisa no grupo, mas é falar de si. Fale de si, do seu sentimento. Isso vai ajudar a construir laços. Às vezes a gente está no grupo da igreja e nós somos indiferentes à dor do outro. Às vezes a pessoa perdeu um ente querido, a gente nem pergunta. A gente manda ali no WhatsApp o trabalho da pastoral e nem quer saber do irmão, como é que o irmão está. Esses dias uma amiga estava me contando na paróquia dela que ela participa de uma pastoral e ela não ia porque tinha falecido uma pessoa. E ela colocou lá, olha, infelizmente eu não vou poder ir, tal, porque meu primo, não lembro quem que tinha falecido, e a pessoa, tá, mas será que você consegue colocar alguém no seu lugar? Nem perguntou, mas como é que você está? Como é que está a sua família? Gente, a gente está passando batido nos nossos sentimentos, nas nossas relações, porque nós estamos colocando as coisas antes das pessoas. O nosso grupo de igreja, gente, nós precisamos nos salvar primeiro. Nós vamos promover obras sociais, acolhimento, mas é importante que a gente se salve. Porque imagina, todo mundo que chegou, que se acolheu, foi salvo, e o seu grupo ali não foi. Foi todo mundo pro inferno, porque só brigava. Brigava, vou sair da igreja, não quero mais sair dessa comunidade. O padre também não toma uma decisão. Porque tudo, né? Né, pai? Ao invés de definir logo o negócio, não, o padre vai ter que escolher. Ou fica ele ou fica eu. Gente, isso aqui não é sindicato. Isso aqui é koinonia, é comunhão. Mas a gente quer a justiça, ser o justiceiro. Não, fulano faltou, fulano tá vindo. Não, corta já ele. Não, que isso, como é que falta assim? Como é que não vem? Eu vim, tava chovendo, tava calor, tava frio, tava não sei o quê. Gente, então a gente precisa descobrir, construir essa comunhão, essa koinonia, essa partilha, para que a gente possa se salvar também, né? Que não seja só o trabalho de gerenciar as nossas emoções, mas que a gente já esteja conquistando a nossa vida eterna. É isso que a gente precisa. Quem mais? O último, né, padre? Quem é o último? Nem tem último, padre. Poxa, assim, uma salva de palmas, né? Parece... Deixa eu aproveitar e fazer um convite. Eu quero aproveitar e convidá-los. Quando começou a pandemia, eu comecei a ser convidada para muitas lives, né? E um desses convites, vocês conhecem a missionária Eliana Ribeiro, né? Eliana esteve aqui agora há pouco tempo fazendo show, né? Nós somos amigas. Na verdade, vou até dar enfim, um dia falando com a Eliana, logo no começo da pandemia, ela falou assim para mim, Evani, você podia fazer uma live comigo. E acabamos conversando outras coisas e era uma madrugada de sexta para sábado essa conversa. E quando chegou no sábado, eu fiquei pensando naquilo. Pensei, gente, quantas pessoas talvez pudessem ser atendidas, né? A poder dar um esclarecimento, poder, enfim.
E eu mandei, falei, Eliana, eu fiquei pensando nesse negócio da live. Ela, não, vamos organizar, vamos fazer essa semana, tal. E combinamos, então, uma live. Aquela live, lá na hora, ao vivo, ela, não, gente, ó, a Ivani tem que voltar. Não, Ivani, foi numa terça-feira. Não, vamos fazer quinta-feira, né, gente? A Ivani precisa voltar. E aquela live que era uma, viraram 6. Fizemos uma segunda, depois fizemos, enfim. E quando nós chegamos na 6ª live, Eliana falou assim para mim, Ivani, você podia fazer live na sua página do Instagram, porque isso iria ajudar muitas pessoas nesse momento. Isso era o mês de abril, maio, tinha um mês que a pandemia tinha começado, todo mundo assustado, fecha tudo, todo mundo dentro de casa. E eu sou péssima para redes sociais. Eu não tenho paciência para aquilo. E eu pensei, bom, aí eu já tinha um Instagram. Olhei lá no Instagram, tinha umas 4 fotos. Eu com a família na praia, com isopor, com cachorro, periquito, papagaio. Aquelas coisas de quem não mexe com isso. Pensei, bom, vou ter que excluir essas fotos aqui, né? E comecei a fazer, então. A Eliana fazia às quintas-feiras, acho que ela fazia uma live às quintas. Eu pensei, eu vou fazer às sextas. Vai ser melhor fazer sexta-feira, então vou fazer sexta-feira. E eu falei para ela, Eliana, eu vou começar a fazer, mas você vai vir na primeira. Você vem e faz o que você quiser, você canta, você faz o que você quiser. Mas eu decidi ali não fazer live religiosa, porque já tinha muita gente rezando com as pessoas. E pensei, eu vou fazer uma live para poder produzir algum conteúdo para as pessoas refletirem sobre a vida. Convidei a Eliana, convidei uma amiga psicóloga também na primeira. Nem sabia mexer, como é que entrava ao vivo, onde que clicava. Um grande amigo meu, que é quem me ajuda até hoje, foi lá para casa me ajudar. Não, clica aqui, não. Enfim, começamos então a fazer as lives. Então eu mantenho desde 2020, toda sexta-feira, 19 horas, eu tô lá no ao vivo com um tema. O meu Instagram é o @ né? Evanir Filgueiras, é o meu nome. E comecei, então, fazendo essas lives que se mantêm até hoje. Eu estou no meu 4º ano de live. Né? Ano que vem vou receber até um diploma, viu, padre? Né? 4, né? Então, essas lives... Oi? Quanta ansiedade, né, gente? Essas lives, a cada semana, produzem uma reflexão. Então, tem uma série de temas lá nessa live. Depois eu comecei a fazer alguns cursos online, onde eu fiz, acho que 3 cursos por 4 semanas, onde eu apresentava uma temática desses cursos e foi um negócio bem bacana. A partir das lives e dos cursos, os cursos aí já eram numa plataforma fechada, já era uma outra reflexão. A partir disso, eu iniciei um grupo terapêutico para mulheres. Quero muito iniciar para os homens, mas ainda não tive uma demanda grande de homens para um grupo terapêutico. Então eu tenho toda quarta-feira, às 21 horas, um grupo terapêutico. É um grupo pequeno, mas que tem gente de tudo quanto é canto. Para vocês terem uma ideia, tem uma participante que está em Braga, lá em Portugal. Então ela chega do trabalho, ela dorme e acorda 1 hora da manhã para participar da live, porque a diferença são 4 horas de fuso. Então quando eu começo 9 da noite, lá é 1 da manhã. Então ela acorda para poder vir participar do grupo para depois voltar a dormir 1h30 depois. Esse grupo terapêutico de mulheres tem sido de uma profundidade muito grande. Então, caso alguém tenha o interesse, o desejo de fazer uma terapia de grupo, pode falar comigo lá pelo Instagram. Eu respondo todas as minhas mensagens do Instagram. Eu não tenho muitos seguidores, eu não faço um trabalho nesse sentido de... Eu vou ali, faço meu conteúdo, agora eu tenho feito uns vídeos diários lá com alguma pequena reflexão, mas convido vocês, de repente, se estiverem aí online na próxima sexta-feira, e se entrar me diga, eu estava lá no Padre, no Cônego Vladian. Na próxima sexta, eu vou fazer a primeira parte da retrospectiva de 2023. É o 2023 em análise. Todos os temas de live que eu trabalhei durante esse ano, eu dividi e vou fazer nessa próxima sexta-feira
metade, depois, na última sexta-feira do ano, eu vou fazer a outra metade. Na sexta-feira da semana que vem, eu vou fazer um exame, então não vai dar para poder fazer a live, mas enfim. Então, se quiserem se conectar, na próxima sexta-feira, 19 horas, será um prazer. @Evani Filgueiras. Muito obrigada, Cônego Vladiano. Adorei, gente. Pode falar comigo lá no Instagram. Obrigado, doutor Evani.